As críticas feitas pelo Brasil à ofensiva israelense em Gaza destoam da postura que o país tem adotado diante das crises internacionais. Apesar de ser conhecido pelos discursos amenos e pela neutralidade, o Brasil está longe de ser um anão diplomático, como afirmou o porta-voz de Israel. Após o atrito diplomático entre Brasil e Israel, a crise em Gaza deve entrar na pauta da cúpula do Mercosul, que começa amanhã na Venezuela. O bloco possui desde 2010 um acordo de livre comércio com Israel. A manifestação do Itamaraty sobre o conflito entre Israel e Palestina surpreendeu os meios diplomáticos, já que o Brasil tem se mantido afastado de questões internacionais, como a guerra civil na Síria e a anexação da Crimeia pela Rússia. Se o Brasil quer participar do Conselho de Segurança, vai ter que se ajustar a certas políticas, a certos comportamentos. E agora nós sumimos do mapa, né? Nos últimos 4 anos o Brasil se retraiu e nós perdemos aquela visibilidade que a gente tinha. Apesar de estar um pouco apagada nos últimos anos, a diplomacia brasileira tem um currículo importante. Foi o brasileiro Oswaldo Aranha quem presidiu a sessão de criação do Estado de Israel nas Nações Unidas, em 1947. Foi também um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, que chefiou o escritório da ONU durante a reconstrução do Iraque após a guerra com os Estados Unidos. Ele morreu num atentado contra a representação das Nações Unidas em Bagdá. Atualmente, o Brasil participa de 9 das 17 missões de paz lideradas pela ONU. Há 10 anos, lidera a missão no Haiti. Considerando o número de representações diplomáticas, o Brasil vem aumentando a sua presença no exterior. Nos últimos 10 anos, 71 novos postos de representação foram criados. Hoje, são mais de 200 em todo o mundo. Mas os laços cordiais mantidos com alguns países de regimes autoritários têm provocado fortes críticas à política internacional brasileira. A Venezuela, na questão do Mercosul, o Irã, em determinadas situações, Cuba. Então, o Brasil tem aí um problema, muitas vezes, nos últimos anos que a gente tem observado, de escolha de parceiros internacionais que tem sido prejudicial para essa constante diplomática que a gente observa da história. Segundo este professor de economia, atritos na diplomacia e a postura adotada diante de questões internacionais interferem diretamente no desenvolvimento de novos negócios. Nós temos sido muito pouco proativos em acordos comerciais bilaterais, na expansão das nossas exportações. Então a gente tem sido tímido onde precisamos ser audaciosos e excessivamente ativos onde não temos muito a ganhar. Ô Vila, mas dá para se manter para sempre assim, amigo de todos, como bem falou aí na reportagem o economista aí? Eu acho que a questão tem que ser, eu acho que tem que colocar uma rápida questão histórica. O Brasil, a diplomacia moderna brasileira nasceu com o Barão do Rio Branco. Quer dizer, veja, a democracia republicana nasceu com o Barão, filho do Visconde do Rio Branco, e o Barão foi ministro das Relações Exteriores de 4 governos. Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes Afonseca. Ele morre em 1912 e tal. A partir dali se construiu uma diplomacia que foi um exemplo no mundo ocidental. E sempre negociando, defendendo os interesses do Estado brasileiro, não do partido que eventualmente estivesse no poder. E o Barão do Rio Branco fez muito bem nas questões fronteiriças, por exemplo, e foram inúmeras e todas vencidas pelo Barão e tal. A partir de tempos mais recentes, o Itamaraty tem se transformado numa espécie de sucursal de partido político. Quando o ministro Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores, ele subiu em palanque em campanha eleitoral. Eu desafio alguém ver um ministro das Relações Exteriores na história do Brasil que está em palanque durante a campanha eleitoral. O Itamaraty, para selecionar os novos diplomatas, colocou um conjunto de livros, um deles era antissemita, inclusive, um dos livros. Ou seja, livros panfletários, não eram livros de pessoas, de teóricos ou de pensadores ou de historiadores que trabalham com relações internacionais, nada disso, era panfleto puro, né? Então, isso foi muito grave, você já começa a formar muito mal os diplomatas e além das perspectivas que o Brasil teve. Por exemplo, apoiar as ditaduras na África Negra, apoiar um monte de ditaduras na África Negra, não é apoiar os povos, apoiou os ditadores que recebem empréstimo do BNDES, a empresa brasileira presta serviço, não paga, o Brasil cancela a dívida e fica elas por elas. O episódio da Bolívia, quando entregou as refinarias na prática da Petrobras para o governo Evo Morales. O episódio do Equador, o episódio de Honduras, quando o Brasil criou um problema gravíssimo, quase como uma guerra civil em Honduras por irresponsabilidade do Itamaraty. O episódio do Paraguai que nós comentamos aqui,
que o Brasil liderou o afastamento do Paraguai do Mercosul, dizendo que era um golpe de Estado. Sabe o que aconteceu no Paraguai? Nada. Um país que tem uma tradição autoritária como o Paraguai solucionou de forma constitucional um problema que teve. E eu poderia rolar uma série de problemas, a simpatia com Cuba, o silêncio sobre greves de fome, o assassinato de presos políticos, o massacre de cristãos em Darfur, em suma. Há uma perspectiva equivocada do governo brasileiro, que inclusive viola a Constituição brasileira, né, em vários artigos da Constituição brasileira. É necessário mudar essa política externa, porque é uma política de partido, e nós temos de ter uma política de Estado, que independe de que partido está no governo. Ayrton, você acha que o Brasil hoje está partidarizando essa questão de relações internacionais? Não, eu acho que o Itamaraty é que nós temos melhor no governo brasileiro. É um corpo capacitado, respeitado pela sua formação, que ocupa espaço em todos os organismos internacionais e representa muito bem o povo brasileiro. Por quê? Porque são diplomatas muito preparados. A Escola de Rio Branco, em Brasília, que forma os diplomatas, é respeitada no mundo todo pela qualidade daquilo que produz como representação para o exterior. Eu diverjo completamente da ideia, tanto do professor economista que disse aí que nós somos tímidos. Nós não somos nem tímidos, nem audaciosos, nem ativos, não, nós somos pragmáticos hoje. Nós fizemos uma negociação econômica com o Irã para vender para o Irã carne e outras coisas. O Irã passou a ser o grande comprador. Ao mesmo tempo que nos aliamos à Turquia para intervir no processo que havia lá sobre a questão da bomba, da urânio enriquecido, da fabricação da bomba atômica. O país foi visto no mundo todo, ao lado da Turquia, como quem estava intermediando isso. Não fosse boicotado pelos Estados Unidos, teria avançado uma negociação que depois americanos, franceses, ingleses e russos fizeram com o governo iraniano. A participação do Brasil no Mercosul, a criação do Mercosul, o deslocamento desse eixo de decisões para que o país decida seus destinos, não mais subordine a política diplomática dos Estados Unidos, como até pouco tempo atrás subordinava. Eu acho que, na questão de Israel, desde o governo Fernando Henrique, eu vejo a postura do Itamaraty sendo a mesma. É a favor de um território para os palestinos, reconheceu a representação palestina no Brasil, permitiu que tivesse aqui o seu escritório, que hoje tem uma embaixada. Enfim, eu não vejo como. Agora, este porta-voz do governo israelense, que não falou como porta-voz, falou porque o chefe dele, o ministro das Relações Exteriores, é um homem de extrema-direita que quer erradicar os palestinos da área. Ele não quer um Estado palestino do lado, muito menos que o palestino conviva. Ele quer botar para fora. É o pior que há no governo israelense. Esse porta-voz é o porta-voz do governo israelense. Ele falou o que o governo israelense queria dizer. Acho que não chega a nos ofender porque não tem estatura moral para nos ofender. Nossa posição é digna. Hoje a presidente Dilma definiu o que está acontecendo em Gaza, como eu defino, como um massacre de civis. Um massacre de civis. Pura e simplesmente isso. E isso está acontecendo, e não precisa ninguém escrever nada, não. As imagens, mesmo as imagens autorizadas pelas autoridades israelenses de ocupação, porque Israel é o Estado que ocupa, é o Estado que domina o outro. O agressor é o israelense, que ocupa o território dos palestinos. Essa é a grande verdade. Então, o que nós não temos de esconder o Luiz Felipe Lampreia, até anotei, que foi chanceler do Fernando Henrique, ele fez uma declaração que a posição do Brasil foi até uma posição razoável, dentro do padrão das Nações Unidas, porque as Nações Unidas foram além, pediram a condenação de Israel por crimes de guerra. Bom, vamos seguir. Enio Torres Granel, pelo Twitter, a diplomacia nada mais é do que o interesse dos países em vender e comprar, nunca vai ter neutralidade.